Boa tarde. Eu tô gravando agora, sexta-feira, mais ou menos umas 16 horas. Que saudade, hein? Quanto tempo? Primeiro, antes da gente começar com a oração, eu quero pedir desculpas para vocês. Porque o nosso encontro, ele precisava ter sido passado para vocês na segunda-feira. Mas eu confesso que foi uma semana difícil para mim. Essa pandemia tá botando o mundo de cabeça para baixo. E eu não tive condições de gravar esse vídeo. Não vou falar tempo, porque tempo também eu tive pouco. Mas eu não tive jeito de preparar, porque a gente não é só chegar e falar que vai gravar, não é só um tempo. A gente precisa estar em paz com Deus, a gente tem que estar com o coração aberto para estar conversando com vocês a respeito, né, da nossa preparação, daquilo que vai nos fazer melhores para receber o sacramento da Crisma. Então, desculpa, tá, meus amiguinhos, ou meus crismandos. Eu vou, mas assim, se Deus quiser, isso não vai acontecer de novo. E se acontecer, vocês, como bons crismandos, bons meninos e meninas, vocês vão me entendendo ou entendendo a Letícia, tá? Também quero perguntar, nesse período de quarentena, vocês têm assistido e participado das missas, pelo menos aos domingos? Ou têm aproveitado, assim, porque não tem mais que ir para a escola, não tem jeito de ir passear, não tem jeito de nada, tem aproveitado para assistir missa e rezar mais um pouco? Eu continuo assistindo às missas todos os dias pela televisão. Não é a mesma coisa, mas tem satisfeito, né, o meu coração. Quero perguntar também se vocês estão acompanhando os vídeos dos encontros, o primeiro, o segundo e agora esse, né? Se vocês estão acompanhando, fazendo as atividades, lendo com atenção, porque nós precisamos chegar melhores no dia da nossa Crisma. Então, a gente tem que ser firme, tá? Mais uma perguntinha, preparando assim, antes da gente começar. Como é que tá o cofrinho de vocês? Já tá cheio? Vocês acreditam que o meu, eu olho para ele todos os dias e ainda não comecei. Não tinha começado. Como eu preparei para gravar, eu falei, eu vou dar o exemplo. Olha aí, eu estou começando hoje. Vou depositar as minhas primeiras, escuta o barulhinho, minhas primeiras moedinhas. Então, eu já comecei. E eu sei que a Letícia também já começou. Então, vamos ver, viu? Quem vai ficar por último. Tá certo? Então, eu já comecei. Vamos começar? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. Tá certo? E vocês são generosos. O que vocês puderem. No cofrinho, tá bom? Vamos fazer o hábito de pelo menos uma vez na semana a gente jogar uma moedinha aqui. Tá certo? Eu já fiz a minha parte. Demorei, né? Mas eu comecei. Tá certo? Então, agora nós vamos começar o nosso encontro. E eu convido vocês, aonde vocês estiverem, porque eu já pedi assim que a gente preparasse um cantinho, que não fosse assim de qualquer jeito, perto de todo mundo, com televisão ligada,
para a gente entrar em sintonia com Jesus, não comigo, tá? Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar. Primeiro, eu quero falar para vocês que o encontro de hoje é o terceiro no nosso livrinho. E como eu falo muito e o vídeo costuma ficar muito extenso, eu sei assim que é difícil a gente ficar muito tempo ouvindo, né? Uma pessoa assim que às vezes não tem nem muito jeito para chamar a atenção. Então eu vou dividir a unidade de hoje, a terceira, em 2 vídeos menores, tá certo? Hoje vai ser a primeira parte, só para a gente refletir o tema. E amanhã, de manhã, porque às vezes vai ser até hoje à noite, eu vou gravar o restante e vocês, num outro momento, antes de segunda-feira, vocês vejam o segundo, tá? Então, vai ser um pouquinho mais rápido de hoje, porque eu vou repartir. Na unidade de hoje, que são os sacramentos, nós vamos começar a ver o primeiro sacramento. Vocês viram na aula, né, no encontro passado com a Letícia, que através dos sacramentos a gente recebe a graça santificante. E essa graça santificante, que nós vamos ver logo daqui a pouco no finalzinho do vídeo, o que vem a ser essa graça? Então, vocês viram também com a Letícia que os sacramentos, eles foram divididos em 3. Eles são 7 e foram divididos em 3. 3 sacramentos para sacramento da iniciação cristã. 3 sacramentos que são chamados sacramento que se inicia no cristianismo. São eles: o batismo, que é do encontro de hoje. O batismo, primeiro sacramento, abre as portas para a gente se tornar novas criaturas, filhos de Deus, e que também perdoa todos os nossos pecados. Se for recebido em um bebezinho, o pecado original, porque bebê não tem outro pecado. Se for na vida adulta ou mais em jovem, perdão dos pecados e a graça de ser chamados de filhos de Deus, membros da igreja. O segundo sacramento da iniciação cristã é a confirmação. Crisma, o que nós estamos preparando, é uma iniciação cristã, a mesma do batismo. Só que agora, através do sacramento da crisma, esse sacramento pede do crismando um testemunho de vida. Porque no batismo pede para os nossos pais e padrinhos um testemunho de vida a serviço da igreja. Agora pede para nós, pede para vocês. Vocês vão testemunhar que vocês são realmente filhos de Deus. E o outro sacramento da iniciação cristã é a Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento que a gente recebe para a gente
entrar em sintonia direto com Deus. Entrar em sintonia direto com Deus. Porque através da Eucaristia eu recebo o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Deus no meu corpo, no meu coração. Então, eu entro em sintonia direto com Deus. São esses três, ainda estou falando do segundo encontro, tá? São esses três mandamentos, sacramentos da iniciação cristã. O outro grupo de sacramentos são os sacramentos da cura. São dois. É o sacramento da reconciliação, que é a confissão, porque se nós estamos em pecado, nós confessamos e arrependemos daquele pecado e fazemos o propósito de esforçar para não pecar mais, nós somos curados. E o outro mandamento, ou sacramento da cura, é a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, ela é dada, a pessoa recebe, olha, o nome fala, unção dos enfermos. Quem recebe são os enfermos no leito de morte. Então, normalmente, a unção dos enfermos, ela como é que eu vou falar? Dada através de quando a pessoa está muito doente. E aí o sacerdote unge aquele doente. E aquela unção, Cristo alivia o sofrimento dele e salva a sua alma, quer dizer, perdoa as culpas dele. Então, a unção dos enfermos, ela é dada a pessoas enfermas e no leito, assim, pensando assim que já está quase morrendo. Então, a unção dos enfermos, Cristo alivia a dor, o sofrimento do doente, através do sacramento, um óleo que ele traça a cruz. O enfermo, ele é ungido e através dessa unção alivia o sofrimento dele e salva a sua alma. Em alguns enfermos ainda acontece o milagre da cura. Muitos testemunhos que a pessoa, quando recebe a unção dos enfermos, ela sara. Então, é a iniciação cristã, que são 3, os sacramentos de cura, que é a reconciliação, a confissão, o perdão dos pecados e a unção dos enfermos, e um grupo dos sacramentos que é o de serviço, que também são 2, que é o sacerdócio, que é o sacramento, né, que é da ordem, que quem recebe são os padres, os freis, né, o bispo, que um dia também foi padre ou frei, e é um de serviço, ele se oferta a Jesus a serviço de Deus, da igreja, evangelizar, pregar o evangelho, perdoar os pecados, oferecer o sacrifício da missa, que é a comunhão. Então, é o sacramento do serviço, sacerdote. E o casamento, o sacramento onde papai e mamãe recebem a missão de gerar, formar e cuidar de uma família. Então, eu recordei o que a Letícia falou no encontro passado, sobre a graça santificante que nós recebemos no sacramento, que os sacramentos são 7, eles são agrupados em 3,
sacramento de iniciação cristã, sacramentos de cura e sacramento de serviço, certo? Revisamos. Agora, nós vamos entrar no terceiro encontro, que nós vamos refletir, aprofundar ou às vezes conhecer sobre o sacramento do batismo que todos nós já recebemos, tá certo? Então é um sacramento que eu já recebi, eu já devia ter conhecimento aprofundado dele, mas a gente nunca está muito bom nas coisas de Deus, tá, gente? A gente, tia Suzete, tia Letícia, vocês, papai, mamãe, porque sempre tenho que estudar e o que refletir e o que aprofundar. Então, o encontro de hoje, que é o terceiro encontro e é o primeiro sacramento da iniciação cristã, é o batismo. Como eu já falei quando eu estava recordando o que a Letícia falou, primeiro sacramento que escancara uma porta para o bebê ou para o adulto, para ele entrar. E aquela porta, ele só entra, né? Quem recebe esse sacramento, e ele vai ser chamado Filho de Deus, uma vida nova. E recebe também o perdão dos pecados. Quando é bebê, como é na nossa igreja, quase sempre é assim, é o pecado original, somente o original, mas nós vamos aprofundar mais um pouquinho depois, tá? Então, esse primeiro sacramento que nós vamos aprofundar agora, eu queria fazer umas perguntinhas para vocês. Não, fazer umas perguntinhas não. Vou fazer as perguntinhas, mas já vou estar comentando. E guardem bem, que nós já vamos fechar esse vídeo com essas perguntas. E vocês vão refletir sobre essas perguntas que eu estou fazendo. Se vocês já conheciam, se vocês ficaram conhecendo agora, e se vocês já conheciam, já viviam isso, ou se vocês estão conhecendo agora, se propõem a viver isso que nós estamos recebendo. Primeira perguntinha é: quem pode batizar? Quem pode dar o sacramento do batismo? Como eu falei que eu já vou respondendo, quem pode dar o sacramento do batismo são os bispos, os presbíteros, que são padres e freis, e na igreja latina, né, na nossa igreja, também os diáconos. Então, quem pode batizar? Bispos, presbíteros e diáconos. Mas numa situação de emergência, qualquer pessoa que acredita no batismo pode batizar, caso de emergência. Por exemplo, uma pessoa que não foi batizada, nasceu, o bebê nasceu e ele está assim muito mal e corre risco de morrer, a mãe pode, com a gotinha de água, se não tiver, basta a mão, colocar a mãozinha sobre a cabeça e traçar o sinal da cruz e falar. Dar o nome para a criança, João, Gabriel. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem pode batizar mesmo, bispo, presbíteros e o diácono. Mas numa emergência, qualquer pessoa que tenha fé. Depois, se essa pessoa se sobreviver, no caso de uma criança, ou qualquer, pode ser adulto também, se não for batizado, recebe do mesmo jeito o perdão dos pecados, a graça de ser chamado filho de Deus e a salvação, porque se morrer, está um anjo, mesmo se for adulto. Então, é importante batizar, não é? Precisa ter fé. Segunda pergunta, a primeira foi quem pode batizar. A segunda,
qual é a necessidade de batizar, do batismo, do sacramento do batismo? Eu já quase respondi na primeira pergunta. A necessidade é a necessidade de salvação, de perdão dos pecados, de ser chamado filho de Deus, membro da igreja. É essa a necessidade que nós temos de ser batizado, porque senão nós não vamos para o céu. Deus, na palavra dele, fala assim, Jesus falou para os apóstolos, quem crer e for batizado, terá a vida eterna. Quem não crer e não for batizado, não vai ter. Então, a necessidade do batismo é essa. Terceira perguntinha. Qual é o efeito do batismo na alma? Qual é o efeito? Que efeito que dá pra gente? A graça santificante. Perdão, além do perdão dos pecados. Ser chamado de filho de Deus, nós recebemos a graça santificante. Olhe bem, esse eu vou ler, tá? Quer ver assim? Para quê? Qual é o efeito? Que efeito que tem na minha vida quando eu recebo o batismo? Olha, além de perdoar o pecado e nos dar uma vida nova como filhos de Deus, torna-o batizando capaz de crer em Deus, esperar em Deus, amar a Deus. No batismo, a gente recebe a graça santificante que nos torna poderosos para crer em Deus, esperar em Deus e amá-lo. Nós recebemos essa graça, graça de acreditar em Deus, nós recebemos no batismo. Concede ao batizando o poder de viver a vida e agir, né? Viver e agir sob a moção do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Através do batismo, a gente recebe o poder de viver e agir guiados pelo Espírito Santo, através dos dons que a gente recebe. Viu qual é a necessidade? Qual é o efeito que dá na nossa alma? Não é a necessidade, é a necessidade de salvação. O efeito nos torna capazes de crer em Deus, nos concede a força de viver e agir segundo a vontade de Deus, porque nós vamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo, e permite que a gente cresça no bem pelas virtudes morais. Então, permite que a gente cresça, sempre escolhendo o caminho do bem. Então, qual é o efeito que dá pra gente? A gente fica diferente. A nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, ele crê em Deus, ele tem força para ser guiado pelo Espírito Santo, para sempre escolher o caminho do bem. Esse é o efeito que nós temos na nossa alma. Essa foi a terceira pergunta. Agora a quarta. O que é sinal espiritual indelével? Nós recebemos isso no batismo. O que é sinal espiritual indelével? Esse sinal espiritual indelével é uma marca que cada batizando recebe no momento do batismo e uma marca que nada pode apagar. Ela é indelével, não se apaga. Por maior que seja o meu pecado,
essa marca que eu recebi do batismo, ela jamais será apagada. Então, no batismo, nós somos marcados para sempre, eternamente, como filhos de Deus, membros da igreja, fortes, crentes em Deus, fortes, poderosos para ser guiados pelo Espírito Santo, capazes de sempre escolher o bem, mesmo na minha fraqueza. Então, esse sinal indelével que eu recebo é aquela marca que nada tira. O agropecuarista, quando ele compra um animal, ele vai lá e marca, queima. Aquela marca não sai nunca. Se ele vender, a marca dele vai junto. Se o outro dono quiser tirar aquela marca, não tem jeito. Então, ele põe uma por cima, mas a primeira não sai. É essa marca que você recebeu no batismo, tá? Ela não se apaga, mesmo que eu negue a Deus, eu não quero. É impossível, tá? É para a eternidade o nosso batismo. A quinta e a última pergunta, né? As perguntas que eu quero que vocês reflitam é: quem pode batizar? Que necessidade que tem de batizar? Qual o efeito que o batismo tem na nossa alma? O que é esse sinal indelével que a gente recebe? E quais são as virtudes teologais que a gente recebe? Que são as virtudes da fé, da caridade e da esperança. Nós vamos refletir. Nós temos essas virtudes na nossa vida. Nós recebemos ela no batismo. O que é fé para nós? Como é que nós temos vivido a nossa fé, a nossa esperança em Deus e a nossa caridade, que também até foi a campanha da fraternidade desse ano. Ter compaixão pelo outro, por nós mesmos também. Então, para não ficar cansativo o vídeo, que já está dando quase 30 minutos, porque eu não aprendi a falar pouco, vão assim, aquilo que for repetitivo, enjoativo, perdoa a Suzete, tá? Suzete quer fazer o melhor para vocês. Então, fiquem com Deus. Reflete bem isso que nós conversamos, que vocês ouviram. Se quiserem dar uma olhadinha no livrinho de vocês para aprofundar mais ainda, porque eu não falei tudo. E no próximo vídeo, a gente entra na unidade falando exatamente do batismo. Porque tudo isso que a gente falou, que quem pode, o que a gente recebe, o que é essa marca, está lá. Mas nós vamos ver agora por pedacinho diferente, tá certo? Fiquem com Deus. Eu tenho maior orgulho de ser catequista de vocês. Letícia também, eu tenho certeza que sim. E que, se depender da nossa vontade de mostrar e de levar vocês cada dia mais perto para Jesus, vocês podem ter certeza. Cada dia, nós e vocês vamos estar mais ligados nas coisas de Deus, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e nós encerramos esse momento nosso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.